A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe cada um. Estamos aqui no canal EBD Mestre para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, lição da revista Betel, hoje lição de número 3, que tem por título Ezequiel, o Atalaia sobre a casa de Israel. Meu nome é evangelista Marcelo Miranda e vamos então a essa lição, a lição de número 3. Como ponto introdutório, nós vamos estar falando aqui sobre o Atalaia. O Atalaia é aquele que fica no forte, na sentinela. Ele é responsável de avisar o povo de um perigo eminente. Ele é aquele personagem que fica de olho na percepção, vigiando para todos aqueles que estão dentro do forte. Então ele é o vigia, o sentinela ele é o vigia que vai trazer a notícia de um perigo eminente que possa estar rondando o forte. Então ele tem uma grande responsabilidade. Por quê? Porque se o inimigo se aproximar com o toque da trombeta, com o alarde, com o aviso do Atalaia, aquele povo que está ali para ser vitimado pelo aquele ataque, pode então se armar, se defender. E se o Atalaia não funcionar, o que acontece? Aquele povo vai ser pego de surpresa. E aí a possibilidade deles morrerem, né, de maiores baixas, se torna muito alta por conta da surpresa. Então o Atalaia é para que o povo não seja pego de surpresa. Para que você entenda, é interessante aqui exemplificar aqueles filmes antigos, você deve ter visto, de pirata, fica aquele barrilzinho pendurado lá em cima, e ali tem um camarada com uma luneta, e ele olha para saber o que está à sua volta, e ele anuncia a terra à vista, ele anuncia a aproximação de um barco inimigo para o ataque, ou então, no caso, ele é uma espécie de Atalaia. Não sei o nome que dá ali naquela situação, mas a função seria essa. Então o Atalaia é importantíssimo porque ele vai dar esse aviso, né? E no sentido espiritual, o profeta Ezequiel foi separado por Deus para revelar ao povo o perigo eminente. É interessante que, no sentido espiritual, o inimigo que o profeta Ezequiel, o Atalaia de Deus, o Atalaia sobre a casa de Israel, ele está anunciando um inimigo, mas que não é os caldeus, até porque eles já estavam no cativeiro. Não seria outros povos que iria atacar. Então se pergunta, então por que o Atalaia, uma vez que eles já eram povos dominados? Bom, no sentido espiritual, em que Deus chama o profeta como Atalaia, é para ele anunciar um perigo muito maior do que o que eles já tinham passado, já tinham sido atacados, já tinham ido ao cativeiro. E que perigo era esse? É o sentido espiritual, ou seja, ele estava denunciando que eles estavam longe de Deus. A pior situação para o ser humano não é quando ele entra numa adversidade, não. A pior situação do ser humano não é quando ele enfrenta problemas de várias áreas diferentes, seja econômica, seja familiar, seja profissional, enfim, amorosa. Não. O pior inimigo
do ser humano é ele estar longe de Deus. Por quê? Porque Deus é a solução de tudo, ele quer o nosso bem. Então, o Atalaia aqui estava trazendo a palavra de juízo àquele povo, porque estavam longe de Deus. E esse é o maior perigo que o ser humano pode passar. E na época de Ezequiel, principalmente o povo de Israel, que já era um povo tido como povo de Deus, era um povo que conhecia Deus, era um povo que tinha os seus sacerdotes que cultuava a Deus, que servia a Deus no templo, era um povo que conhecia as leis de Deus, era um povo que viveu ou ouviu das gerações passadas a vivência desse povo nos milagres ali no Egito e tantos outros, no percurso para a terra prometida. Enfim, era um povo que conhecia a Deus e bem sabia que estava fora da sua posição a qual ele deveria estar, que é na presença de Deus. Então, Deus, pela sua soberania, permitiu que o povo fosse cativo e tentou passar para o povo, através do Atalaia, que o maior inimigo era eles mesmos, não eram os caldeus, nem outra nação que poderia advir sobre eles, mas era o próprio pecado do povo. Por que que Deus permitiu isso? Olha, Deus, ele é longânimo e ele é misericordioso. Ele é amor, ele tem os seus atributos, mas ele é justiça. O que que acontece? Deus vinha avisando através dos profetas. O povo não foi pego de surpresa. O povo pode até ser sido assim surpreendido, né, por conta da sua falta de fé, por não crer nos profetas. Mas os profetas avisaram que Deus iria entrar com juízo, que o povo precisava estar na posição correta. O profeta Abacuque, inclusive, indagou a Deus a respeito desse povo que iria se levantar contra o povo de Deus. Então, amados, esse juízo veio. E aí o Atalaia denuncia, porque eles estão em pecado. Bom, esse cativeiro, que segundo a palavra 70 anos, poderia ter durado menos. Por quê? Por causa da atitude do povo. Se o povo se voltasse para Deus, se o povo se arrependesse do seu pecado, Deus poderia mudar a história desse cativeiro. Mas, ao contrário disso, o povo não entendeu, o povo não se humilhou, não se arrependeu a princípio e teve um período aí longo de cativeiro. Nós estamos agora ainda vivendo um período de pandemia em que muitos foram ceifados, muitos se perderam, ou melhor, perderam a sua vida. E a indagação fica: Deus não é soberano? Deus não está no controle? Sim, tudo é uma permissão de Deus. E agora é necessário que a igreja se desperte nessa pandemia. Veio aí a primeira fase, infelizmente a igreja não se despertou. A igreja era para mudar de atitude, a igreja não mudou de atitude. A igreja era para acabar com as birrinhas, com as brigas, né, entre elas mesmas, não acabou. A igreja era para aprender a depender só do Senhor, mas ela quer depender da lei de homem.
era para ela dar glória só para Deus, mas ela dá glória para homem. A igreja precisa ter uma postura de oração, mas a igreja ainda fica buscando subterfúgio, tipos de culto, tipos de movimento que não agrada a Deus, descentralizando a palavra de Deus, descentralizando a adoração a Deus. E Deus, como atalaia, ele tem que fazer o seguinte: o atalaia, se ele anunciasse o juízo, se ele anunciasse o inimigo, aqueles que foram mortos, eles tiveram tempo de se preparar. Então, para o atalaia está tudo bem, ele fez a função dele. Agora, quando o atalaia não anunciava ou dava um toque incerto, o povo era pego de surpresa e as baixas eram muito maior. E aí o atalaia tinha que responder porque ele não deu o sinal. É isso que Deus falou para Jeremias. Se eles morrerem e você não anunciar desse juízo, vou requerer do seu sangue. Então eu estou aqui na posição também de atalaia do Senhor, denunciando. Se a igreja não tomar posição, Deus vai levar mais gente. Vem mais coisas por aí, sim. Deus está irado com o seu povo. Precisamos ter uma postura, uma posição de homens e mulheres de Deus, de orar, de parar com briga que não leva a nada, com competição em que o inferno está rindo da gente, as almas estão perecendo, o povo precisa da palavra de Deus, o povo de Deus precisa tomar uma posição de adorador, uma posição de verdadeiros servos e servas de Deus, buscar a Deus, confiar em Deus, marchar. A igreja precisa marchar, precisa sair do marasmo. A igreja atual está muito parecida com a Laodiceia de Apocalipse. Precisamos ter uma reação contra isso, não aceitar que a igreja fique assim. E depende de mim, depende de você. O quadro do cativeiro está parecido com o quadro de hoje no sentido espiritual. Nós não estamos presos, mas nós estamos começando a ser escravizados naquilo que a gente pode e não pode fazer. Nós estamos sendo escravizados, limitados. A gente não pode mais ir em todos os lugares. A gente não pode mais ter a liberdade. Então a igreja precisa reagir, a igreja precisa ser diferenciada em relação a essa situação, não ser uma Laodiceia. Mas como eu falei, está comparado hoje àqueles dias. Veja bem, os profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, conseguiram se manter na Babilônia fazendo a vontade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego conseguiu ser fiel ao Senhor, rejeitando as ordens de Nabucodonosor, que no caso aqui representa o sistema mundano. Eles conseguiram ser fiel a Deus acima da imposição, da impiedade do mundo. A igreja precisa, então, tomar essa postura. E eu estou aqui como atalaia porque os que morrerem, eu não quero dar conta do sangue dessas vidas. O tópico 1 vai falar os filhos da desobediência. E há um relato, eu peguei um texto aqui muito legal, em Colossenses capítulo 3, que vai falar sobre esse assunto, os filhos da desobediência, E eu fiz uma anotação aqui. Notem que esta palavra de advertência é para os filhos, os servos de Deus. O juízo virá sobre a nação de Ezequiel. Muitos ainda perecerão, mas ainda há momento de arrependimento. Mesmo diante do cativeiro, o povo poderia se libertar dos seus pecados.
Se considerarmos hoje um cativeiro espiritual da igreja hoje, ainda há tempo. Enquanto a vida, a esperança, a longanimidade de Deus está extensiva na proporção em que você vive aqui na terra. Até o dia de você fechar os teus olhos, a longanimidade de Deus está atuando, a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça. Quando você fechar os dois olhinhos, aí entra a justiça de Deus. Ah, mas eu não sabia, o Atalaia está aqui te avisando sobre essa questão. Então, o tópico 2 vai falar a respeito da ira de Deus. Vamos ler aqui, eu separei o texto, então. Colossenses, capítulo de número 3, a partir do verso 5 ao verso 8. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, eu vou até ler pausado, para os irmãos prestarem bem atenção no texto. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos, o quê? Da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Então, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Para nós obedecermos, a obediência, ela é fundamentada na palavra, é obedecer à palavra, ou seja, aquilo que Deus determina para que o homem obedeça. E a Bíblia aqui é clara, temos que deixar a prostituição. É o primeiro item que ele fala aqui, é a prostituição. É vender o nosso corpo. É fazer daquilo que Deus criou uma mercadoria de valor algum. Então, temos que valorizar o nosso corpo. Aí, infelizmente, algumas pessoas não valorizam o corpo, mas supervaloriza. Aí entra na questão da idolatria, que é a quinta coisa que ele fala aqui, né? É o corpo idolatria. Precisamos fazer exercício, beleza. Fazer uma academia, muito bom. Fazer caminhada, muito bom. Cuidar do corpo. Mas nós não podemos ser escravos do nosso corpo, até porque o corpo vai perecer. Se você precisa ter um cuidado do seu corpo, muito mais ainda da sua alma. E muito mais ainda do teu espírito. Aqui a gente está fazendo uma academia de espírito, para fortificar o seu espírito, que com a palavra da verdade. Então, impureza, devemos nos manter puro. Puro é estar diante da vontade de Deus, é estar na direção de Deus, é não praticar o que Deus não quer, ou, em outras palavras, procurar não pecarmos. Também ele vai falar da gula, o alimento desenfreado, a alimentação desenfreada. Tem pessoas que fazem do seu ventre o seu rei. A comida, o paladar, essas coisas foi Deus que criou, são bênçãos maravilhosas para cada ser humano, mas precisamos administrar isso de uma maneira sábia, que seja prudente, que seja salutar para a nossa vida espiritual e física. Ele fala também da concupiscência,
É a busca desenfreada do prazer, pode ser na questão alimentar, pode ser na questão sexual, na questão de massagear o seu ego. Pessoas que buscam a fama, que busca o prazer de ser reconhecido, que busca como é que se fala? Quando a pessoa ganha uma corrida, né? O pódio, as pessoas buscam o pódio no mais alto. Não. Isso a pessoa tem que deixar de lado, até porque o servo de Deus, ele tem que procurar fazer a vontade de Deus, e na nossa vida, o Senhor, a mão do Senhor tem que aparecer. Despojai. O texto fala o seguinte: despojai. O que é despojar? É se despir, tirar as vestes. Mas que vestes são essas? A veste da maledicência, a veste da prostituição, a veste da idolatria, a veste da mentira, a veste de tantos pecados que sobrevêm ao homem, tantas tentações que vêm ao coração do homem sem Deus. Porque quando o homem encontra Deus, ele procura caminhar na direção de Deus. O que vem para o homem, a tentação que vem para o homem com Deus, vem também para o homem sem Deus. Só que o homem sem Deus abraça, o homem com Deus luta contra. Então isso é despojar, é reter, é buscar lutar contra. E às vezes isso é num sentido bem adverso, porque você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, mudar sua conduta lá em Jerusalém, quando está tudo bem, beleza. Mas depois que você já está no cativeiro, talvez você, meu amigo, já esteja no cativeiro da dívida, talvez você já esteja no cativeiro do casamento fracassado, talvez você já esteja no cativeiro de uma situação adversa qualquer, né? Mas Deus pode te libertar hoje. Eu creio que Deus pode te libertar através desse vídeo. Entrega a sua vida para Jesus, creia no poder de Deus para mudar a sua vida. A expressão tempo e fora de tempo. A gente falar no tempo é o que eu estou fazendo agora, é o que os irmãos devem fazer. Falar fora de tempo, às vezes nem se fala com a boca, mas com o testemunho. Porque fora de tempo é quando você não pode falar, mas o teu testemunho fala. A observação daqueles que estão ao teu redor fala. As suas atitudes prega, né? E com sabedoria, Deus, você buscando sabedoria em Deus, Deus até faz uma situação vir à tona em que você também possa usar as palavras fora do tempo. Deus pode fazer com que haja então essa abertura. Também vai falar aqui sobre o alerta do atalaia, né? Anotei aqui, ó. O atalaia ficava na torre da vigia para anunciar o ataque do inimigo. Se o atalaia pronunciasse o ataque e as pessoas não desse crédito, seria como um suicídio. Contudo, se o atalaia não avisasse, todos os mortos seriam responsáveis. Já falamos sobre a questão do atalaia avisar ou não avisar. Mas o fato que quem não der ouvido por atalaia é como se estivesse cometendo um suicídio. Eu estou aqui como atalaia, dizendo que Deus está pedindo uma postura para a sua noiva. Noiva, coloque esse vestido lindo. Noiva, coloque essas joias preciosas.
Noiva, coloca essa coroa de glória que o noivo te dá. Noiva, coloca esse sapato de santificação. Noiva, veste esse colar de preparação do evangelho da palavra. Noiva, se prepara, porque o noivo está vindo buscar muita gente. E o Atalaia está falando, vem coisa aí, se a igreja não se posicionar. A mão de Deus está, nesse momento, sobre o mundo. Se você, eu não vou tocar no assunto aqui, mas se você der uma olhada à sua volta, nesse domingo, hoje é dia 9, essa lição só vai no dia 13, se eu não me engano, mas hoje é dia 9. Dia 13, deixa eu ver que dia que vai essa lição. Hoje é dia 9. Se você der uma olhada, aí, dia 16 que vai essa lição. Se você der uma olhada hoje, no dia 9, o que está acontecendo no mundo, você vai perceber que tem algo acontecendo diferente, anormal. Tem algo acontecendo na natureza. Então, como atalaia de Deus, eu venho dizer, igreja, se posiciona em nome de Jesus. O tópico 3 vai nos falar, Deus não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor traz esse ofício para Ezequiel no sentido espiritual, ou seja, através da palavra do Espírito do Senhor, os ímpios eram alertados da ira de Deus. Aqueles que não creem em Deus, não crerem que Deus ele é poderoso, não querem servir a Deus. Pior do que isso, porque não é só uma questão de não querer, mas se oposiciona ao próprio Deus. A longanimidade de Deus está aí. Deus é longânimo, mas ele tem o seu tempo. E agora é um tempo de ira. É um tempo de recolhimento. Você que não serve a Deus, desperta. Está na hora de você entregar a sua vida para Jesus. Procurar colocar o seu espírito na mão de Deus. Fazer da vontade de Deus a sua vontade, anular a sua vontade, se despir da sua vontade e vestir as vestes da obediência ao Senhor. Bom, para ser filho, o que acontece? Deus tem uma promessa do céu, mas essa promessa é uma herança. Hebreus vai falar que nós somos co-herdeiro com Cristo. Cristo herdou o céu, Deus quer nos adotar como filho e trazer essa herança também, e aí nós seremos co-herdeiro com Cristo. Mas só herda quem é filho. Mas Deus quer nos adotar. Mas para sermos filhos, precisamos nascer de novo. Como Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água do Espírito, não tem jeito. Tem que nascer da água e do Espírito de Deus. Mas para nascer de novo, primeiro você tem que morrer. Mas como que é isso? Você tem que morrer para os prazeres do mundo, você tem que morrer essa vida, para essa vida. Você tem que morrer com seus ideais de vida, você tem que morrer com seus planos que só visam o seu bem-estar. E tem que nascer por uma vontade maior de Deus, que vai te dar prazer também, e não momentâneo aqui no mundo, mas eternamente, vai te dar uma vida eterna. Você vai ser feliz, mas feliz em obediência ao Senhor. Aí você nasce de novo, aí você é herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo, e você passa a ter
direito à vida eterna. Deus abomina a presunção. Aquele povo, né, o povo ali em Jerusalém, achavam que eles eram bambambam, eles eram o povo de Deus. Tudo bem que eles eram o povo de Deus, mas não fazia jus. Não vivia como o povo de Deus. Mas eles achavam que só pelo fato de ser filho de Abraão, a promessa estava com ele. Mas nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Porque espiritualmente nós somos também filhos de Abraão, uma vez que nós espiritualmente nos tornamos filhos de Abraão, filhos de Deus. Nós nascemos de novo. Então, Deus não faz acepção de pessoa. Deus ensinou para aquele povo que mesmo sendo filho de Abraão, eles precisam estar dentro dos preceitos de Deus. Senão, Deus não os guardaria do juízo vindouro. Sinto muito em lhe dizer, mas sobre aquilo que está para vir na terra, se você não estiver dentro da proteção de Deus, dentro do querer de Deus, você vai estar vulnerável. Eu sou a Atalaia que está anunciando, se você não der ouvido para o ataque iminente do inimigo que está se aproximando, ele vai fazer de você uma vítima. E eu, graças a Deus, não preciso mais me preocupar. Eu tinha que me preocupar até aqui eu estou lhe falando. Okay? Os judeus, eles achavam então que era o bambambam, mas na verdade não é isso. O coração de Deus está aberto para todo homem e mulher que queira confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus ensina diferente disso. Jesus fala que o reino de Deus ele é tomado à força. Você precisa fazer um esforço. Você precisa dedicar a sua vida a Deus. Você precisa largar práticas pecaminosas. E o que Deus exige da gente é tão pouco. E na realidade, o que parece ser difícil faz tão bem a gente. Porque se você parar para prestar atenção, os pecados que estão aí que o povo gosta de fazer, são pecados que dão aquele prazer momentâneo, mas depois para o resto da vida traz consequências. Até para a sua saúde. Né? E quando você deixa de fazer, você tem uma vida muito mais saudável aqui na terra. E ainda tem a vida eterna. O profeta mudou. O povo estava tão fechado na sua impiedade, na sua falta de aceitar a palavra de Deus, que Deus se recusou a falar com o povo. E falou para Ezequiel: vou te deixar mudo. Você não vai falar mais nada. Você só vai falar quando eu quiser que você fale. E Deus vinha de tempo em tempo, diz a palavra, que o Espírito de Deus veio sobre Ezequiel e Deus abria a boca dele e ele falava. Falava o quê? Falava do juízo. Porque Deus não tinha mais palavra para consolar, porque a longanimidade de Deus acabou ali. Ali agora Deus estava agindo com a justiça dele para com o povo. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, gente que nos assiste, Deus ainda está com seu amor, sua mão estendida de amor para te abençoar, para esperar a sua decisão, sem colocar a justiça dele, a ira dele sobre ti. Ainda há tempo, você ainda está vivo, ainda há esse tempo. Corra, entrega a sua vida a Jesus, porque depois disso ele vai começar a agir com a justiça. E ali, para terminar essa parte, ou melhor, terminarmos esse vídeo,
eu queria ler esses versículos que se encontra no capítulo 3 de Ezequiel, versos 26 e 27 de Ezequiel 3, né, que vai exatamente reportar esse finalzinho que eu estou falando sobre o profeta mudo. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Então eu termino falando: quer ouvir essa palavra e entregar a sua vida para Jesus? Ouça, seja abençoado. Quer ignorá-la? Morra no seu pecado, na sua impiedade. Mas estamos aqui fazendo a nossa parte, que é denunciar o pecado. Mas lembrando que Deus te ama e ainda há tempo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor.